Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Dr. Fernando Vilela, que fez essa ponte, essa aproximação da Matinha juntamente à Ideagro e nos deu a oportunidade de estar aqui falando da nossa experiência, falando do nosso trabalho com o Nelore lá no Brasil. E segundo, eu queria parabenizar a todos pela organização. Um evento extremamente organizado e com ricas informações em suas palestras. Então, vocês estão de parabéns pelos primeiros congressos que estão fazendo aqui. Bom, a gente tem dedicado a nossa vida, o nosso tempo lá na Matinha para poder buscar melhorar a raça Nelore, através de seleção de características que tem o maior significado econômico para o negócio pecuário. Então, praticamente, 100% do nosso tempo é dedicado buscando selecionar os animais que vão gerar o maior lucro no negócio pecuário. A Matinha teve início em 1976, com a aquisição de terras a 30 quilômetros perto da cidade de Uberaba, Minas Gerais, onde inicialmente a primeira atividade que a gente fazia na época era a recria e engorda de machos. Então essa foi a nossa primeira atividade na ocasião na Matinha. Logo depois a gente começou a fazer o cruzamento industrial. A gente comprou algumas fêmeas Nelore e fizemos o cruzamento industrial com a raça Cimental, que era a raça de cruzamento da época, que eu julgo ser uma parte muito importante dentro da história da Matinha, porque foi uma escola que a gente teve de aprendizado do que era um gado produtivo, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, o Nelore no passado ele era um gado de pista, um gado de show, que os selecionadores da época, os criadores, não se importavam em querer fazer uma seleção buscando a maior produtividade no negócio pecuário. E a gente reparou que o F1, o cruzamento do Cimental com o Nelore, os seus produtos eram animais que chegavam mais cedo para o abate, ganhavam peso mais rápido, as fêmeas entravam mais cedo na puberdade, né? Elas eram desafiadas com 14, 15 meses de idade. E as vacas também eram melhores mães. Então eu julgo essa parte da Matinha ser muito importante. Até quando a gente foi começar a nossa seleção no Nelore, que eu vou falar mais para frente, a gente, na nossa cabeça, pensando assim, a gente quer fazer do nosso Nelore a imagem e semelhança do gado F1, que é um gado realmente extremamente produtivo. Bom, na década já de 80, a gente foi os primeiros no Brasil que implantou um sistema de pastejo rotacionado. Em Uberaba a gente tem duas grandes faculdades, principalmente a FASU, que é uma grande faculdade de zootecnia, e a gente era muito próximo dos professores, dos alunos. Então lá foi onde que fomos os primeiros a implantar o sistema de pastejo rotacionado no Brasil. E também fomos os primeiros a estabelecer estação de monta com 90 dias no Brasil. Bom, hoje, a Matinha está estruturada com 38 empregados. A gente faz capacitação, cursos para os nossos empregados anualmente. Temos laboratório credenciado pelo MAPA, onde a gente pode fazer exames de tuberculose, exames de brucelose. Também temos laboratório onde a gente faz a coleta e congelamento de sêmen de touros, principalmente os touros jovens, para o uso interno nosso. E somos autossuficientes na produção de energia elétrica, visto que a gente investiu em placas solares para que possamos produzir a nossa própria energia. E temos por ano plantado 2.000 árvores na Matinha, a vez de fazer a melhor recuperação ambiental da fazenda.
Hoje a matinha ela é composta por 750 matrizes. Isso é um número fixo já há 30 anos. A gente não tem intenção de ter, por exemplo, 800 matrizes. A gente quer ter as melhores 750 matrizes Nelore do Brasil. Atualmente temos 72 touros em coleta nas principais centrais do Brasil, onde a gente temos feito 3.500 prenheses com o uso da tecnologia de transferência de embriões. Atualmente, nesse último ano, também investimos na integração lavoura-pecuária, né, onde a gente planta o soja, planta o milho, e pós essa lavoura a gente põe o capim, que vai nos fornecer um alimento de muita boa qualidade durante a época mais seca do ano. E temos produzindo por ano 15 mil toneladas de silo para a alimentação dos nossos animais durante a seca e preparo de alguns animais para os leilões. Você acha que precisa traduzir alguma coisa? Tá, okay. Temos comercializado por ano 800 touros com idade de 24 meses média, 600 bezerras, 120 novilhas prenhas super precoce, 250 matrizes, 4.000 embriões e 840 mil doses de sêmen a gente tem comercializado por ano através dos nossos touros de central. Esses foram os dados desse ano de 2024. Bom, em 1988, a gente iniciou a nossa trajetória no gado PO, com o objetivo de desenvolver a melhor genética brasileira de gado de Nelore para maximizar os ganhos em rebanhos comerciais. Então esse foi o nosso objetivo lá em 1988 e é o que a gente corre atrás até hoje. Para isso, a gente priorizou as características de maior relevância econômica dentro da pecuária. Que lá na matinha são 8 características, eu vou estar comentando para frente aqui agora. Então essas são as características que têm realmente um impacto de fato na pecuária comercial de gado de corte. E o primeiro passo que a gente fez quando foi começar a mexer com gado PO foi manter a nossa estação de monta de 90 dias e descartar toda a vaca vazia ao final dessa estação. Então a gente já está com quase 40 anos descartando vacas que não prenharam dentro da estação. Pode ser qualquer vaca. No Brasil as pessoas às vezes têm o conceito de endeusar alguma vaca ou outra, dar nome à vaca, achar que a vaca às vezes é a melhor vaca do mundo, mas lá na matinha, se a vaca não ficar prenha todos os anos, entregar um bezerro por ano, ela não fica no nosso rebanho, ela é descartada do rebanho da matinha. Bom, aqui são alguns caminhos que a gente traçou durante esses quase 40 anos de seleção no gado PO. Em 1988, então, a gente iniciou a nossa seleção no gado PO. Em 1993, a gente foi pioneiro para a seleção de precocidade reprodutiva em Nelore. Então, já estamos com 31 anos selecionando para precocidade reprodutiva dentro da raça Nelore. Em 1995, a gente ingressou no programa da NCP e também tivemos a oportunidade de contratar o professor José Aurélio Bergman, que é um estatístico geneticista, foi professor de grandes universidades no Brasil, fez PhD nos Estados Unidos, e através dele a gente conseguiu fazer a seleção dos nossos animais, através de avaliações intra-rebanho que ele nos fornecia. Em 1995, a gente também iniciou os nossos acasalamentos dirigidos. Antes de 1995, os nossos acasalamentos eram simplesmente visuais.
A gente não tinha ferramenta que nos auxiliava nos acasalamentos. Então, a partir de 1995, a gente introduziu nos nossos acasalamentos as ferramentas que o programa e o professor Bergman nos fornecia. Através dessas ferramentas, a gente pôde selecionar mais dirigidos os nossos acasalamentos, junto com essas ferramentas e mais também os scores visuais. Bien, empiezo aquí a traducir brevemente. Explica él que en el 88 ellos empezaron con el registro, o sea, con el ganado registrado de la raza Nelore. Después fueron agregando más criterios de selección y en el 95, año 1995, ellos por primera vez hicieron evaluaciones y cruzamientos dirigidos basándose en información y no solamente en el fenotipo de los animales. Bom, como acabei adiantando, em 95 a gente começou as nossas avaliações intra-rebanho, que são as avaliações do grupo dentro da nossa fazenda, né? A seleção, principalmente de machos, ela é muito feita em cima desse intra-rebanho, onde a gente tem grupos de manejo, são grupos contemporâneos, ou seja, nascidos numa mesma época, e grupo de manejo bem definido, onde a oportunidade é igual para todos os animais. A comida é a mesma, a água é a mesma, a sombra é a mesma. Ou seja, o animal que tiver o melhor desempenho, ele teve o melhor desempenho porque ele tem a maior capacidade genética. Então, o professor, junto com a assessoria do professor Bergman, onde ele faz todas as correções para os efeitos não genéticos, a gente consegue identificar aqueles animais que têm uma maior capacidade genética para ganho de peso. Bien, como explica él con ayuda de un profesor Bergman, empezaron a seleccionar los animales más eficientes en cuanto a el uso del alimento, en cuanto a la conversión alimenticia, teniendo en cuenta siempre grupos contemporáneos, mismo manejo, misma edad, misma genética. Em 1996 a gente começou o início das avaliações de carcaça, para rendimento e acabamento. Porém, na época ainda era uma avaliação visual. A gente se dava nota, era scores, né? Se dava nota pelas carcaças dos animais. Porém, em 2002, também de forma pioneira no Brasil, a gente começou o uso da ultrassonografia de carcaça, a fim de identificar os animais que têm a maior capacidade para rendimento e acabamento de carcaça. Entonces, en el 2002 también introdujeron la evaluación por ultrasonografía, buscando animales con el mejor rendimiento de canal y también con la mejor capacidad de terminación. Em 2011, a gente começou a nossa seleção para eficiência alimentar. Depois da gente conseguir fazer a importação de coxos Growsafe, que são coxos do Canadá, que são coxos que têm a capacidade de medir o quanto que cada animal ingere de alimento, a gente começou a fazer a nossa seleção para eficiência alimentar. En el 2011 se produce una introducción de una tecnología muy interesante para ello, que fue la introducción de comederos individuales para evaluar a cada animal de forma individual cuánto consume y cuánto gana de peso y por ende tener el dato de cuán eficiente es en el consumo de alimento. Em 2012, a gente criou o Índice Real Matinha, que é um índice próprio nosso de seleção. Eu, mais ao final da apresentação, vou estar descrevendo melhor o que é esse índice, mas hoje a gente seleciona através desse índice econômico de seleção. E em 2014 a gente iniciou o uso da genômica. Hoje 100% dos nossos animais foram genotipados. Bom, a seleção de doadoras. A gente, para poder fazer os embriões, a gente passa um filtro nas nossas fêmeas, onde 10% somente das nossas fêmeas vão para aspiração, ou seja, vão produzir embriões. Ahora, para que una vaca o una vaquilla de ellos pueda ser donadora, tiene que pasar un filtro muy interesante, muy importante, que él va a explicar a continuación, y solo el 10% de las hembras en su
cabaña logran pasar ese filtro. Bom, a primeira característica que uma doadora precisa ter para ela se credenciar a doadora é ter prenhado antes dos 17 meses de idade. Ela tem que ter prenhado antes dos 17 meses, ter um parto normal e criar bem o seu primeiro produto. Além disso, ela precisa reconceber a segunda prenhez, porque não adianta nada a gente adiantar um ano da vida reprodutiva do animal e no próximo ano ela não vinha a prenhar. Então, ela, para ser uma doadora, ela tem que prenhar precoce, criar bem o seu primeiro produto e reconceber o segundo produto. Além disso, ela tem que ter sido bem qualificada para o teste de eficiência alimentar. Ela tem que estar nas 50% melhores de sua safra para eficiência alimentar. A partir do momento que uma fêmea atende esses critérios, ela é credenciada a ser uma doadora. Obviamente que a gente vai monitorar a vida produtiva dela ao longo dos anos. Bien, esa donadora debe estar preñada antes de los 17 meses de edad, debe concebir o preñarse otra vez en la segunda estación de monta y debe estar entre el 50% de las mejores hembras en cuanto a eficiencia alimenticia. ¿La última ya explicaste también? Bom, a gente não aspira bezerras. A gente tem visto muito, principalmente no mercado brasileiro, aspirações de bezerras. Porém, a gente a gente tem certeza que a aspiração de bezerra vai nos levar a uma seleção indesejada. Uma conta rápida, né? A cada 100 bezerras que a gente tem numa safra, somente 84% prenha precoce. Ou seja, então, a gente já perdeu ali, já estaria errando 16% se a gente tivesse aspirado essas bezerras. Mais uns 8 a 10% não vai parir um bezerro. Ela vai abortar, um bezerro vai nascer morto, então já foi aí mais uns 10%. Né? Mais 10% não reconcebe a segunda prenhez. Então eu teria adiantado um ano dessa bezerra, dessa novilha, mas no próximo ano ela ficou vazia, não é um animal interessante para a gente. Então já erramos mais 10% aí, se a gente tivesse aspirado a bezerra jovem. Então a gente já está aí quase 30% de erro. Né? Mais uns 4%, ¿você quer traduzir? Sí, lo que explica él, ellos no hacen aspiración o una hembra muy joven no puede ser donante, porque tiene que pasar esa prueba, considerando que de cada 100 que exponen al servicio, 16% o 16 animales no quedan preñados, unos 10 abortan por AV motivo y el resto, una cierta cantidad. ¿Qué porcentaje no se preña? Un 10% no se preña nuevamente. E mais 4%... também não cria um bezerro de forma adequada, né? Então é uma vaca que também tem que ser descartada. Y 4% de los que sí logran parir no tienen terneros adecuados, terneros buenos y son descartados por esa razón. Bom, então, e aí a gente sobrou aí com 45 dessas bezerras que iniciou, né? Dessas 45, a metade é melhor para a eficiência alimentar e a outra metade não é melhor. Então, de 100 bezerras, vão sobrar 20 animais que são realmente os animais que a gente busca multiplicar, os animais que interessam para a seleção. Entonces, de esos, un 45% sí tiene un ternero y pasa esos filtros, pero de esas 45, solo la mitad pasa ese filtro de conversión alimenticia. Entonces quedan al final unas 20 hembras que sí califican para ser donadoras en su cabaña. Bom, a precocidade reprodutiva, a característica que a gente começou a selecionar em 93, a gente começou a fazer essa seleção não só através das fêmeas, mas também dos machos, buscando identificar os machos que produziam sêmen aos 12 meses de idade. Né? Os animais, os machos, que tinham mais de 28 centímetros de perímetro escrotal, a gente colocava ao teste de sêmen, né, de andrologia, para ver se ele já produzia sêmen. Por que o macho aos 12 meses de idade? Porque a correlação do macho
que tem um bom perímetro aos 12 meses, ele também vai produzir fêmeas de bons ovários, fêmeas de bons úteros aos 12 meses de idade, né? Com isso, a gente vai conseguir fazer animais, fêmeas, com a maior precocidade reprodutiva. E nisso, a gente, no início, eu era muito jovem ainda, né? Mas eu me lembro muito bem que quando a gente conseguia encontrar um animal lá de 15, 16 meses de idade, que produzia sêmen aos 12 meses de idade, aos 15 meses, a gente fazia festa, ficava muito feliz com aquela situação, porque o Nelore na época era muito tardio, né? O Nelore não era precoce sexualmente, mas hoje a gente já tem identificado touros que congelam sêmen aos 11 meses de idade. Nessas últimas 4, 5 safras, todo ano a gente tem identificado touros que congelam sêmen aos 11 meses de idade. Ellos buscan también la precocidad en los machos, tienen que cumplir con 28 centímetros de circunferencia escrotal y a menudo tienen animales que con los 11 meses ya son capaces de congelar, de producir semen viable. Y eso es un indicador importante para ellos, ya que se traduce directamente o se refleja después en hembras precoces, porque el toro va a transmitir eso a las hembras. Bom, nas fêmeas, a gente desafia elas numa estação de monta de 75 dias. Né? Onde a gente busca prenhá-las com idade média de 14 meses e prenhar antes dos 17 meses. Então, a fêmea mais nova entra com 11, a mais velha com 14, saindo com 14 e 16, respectivamente. A gente desafia as nossas fêmeas para prenhar nessa idade e só fica no rebanho matinha quem prenhou antes dos 17 meses. A fêmea que não prenha até os 17 meses, ela está fora do nosso rebanho. Hoje, 100% das nossas matrizes são fêmeas que pariram com 2 anos de idade. Nós não temos nenhum animal que pariu com mais de touros que tem bom perímetro escrotal aos 12 meses. Eles que vão produzir as bezerras, que vão ter um bom desenvolvimento de aparelho reprodutivo também aos 12 meses de idade. Aqui está o nosso histórico para a taxa de prenhez dessa categoria desde 1998, onde no primeiro ano a gente conseguiu prenhar 8% somente da safra desafiada. No segundo ano, em 1999, a gente prenhou um único animal antes dos 12 meses. Mas então a gente veio estudando, aprendendo o que era importante para prenhar e selecionar, e veio melhorando a nossa taxa. Aqui em 2005, utilizamos um touro erroneamente, e ele jogou o nosso índice de prenhez para essa categoria para baixo. Nos últimos 9, 10 anos, a gente tem conseguido se manter aí acima de 80% de prenhez, numa estação de monta de 75 dias, com essas bezerras, essas novilhas, prenhando até os 16 meses de idade. Esto es la evolución de la tasa de preñez de sus vaquillas jóvenes. Sí, empezaron con indicadores bastante bajos, fueron subiendo, ahí en el 2005 tuvieron un problema de toro y después fueron ya estabilizando la preñez a las vaquillas expuestas al desafío que él explicó anteriormente con esos datos de preñez. Bom, o rendimento e a terminação de carcaça, a gente começou a seleção em 96, como eu já tinha dito aqui, através de avaliações visuais. Era muito subjetivo, né? A gente dava nota para as carcaças dos animais. Porém, em 2002, a gente fomos os primeiros no Brasil e através da ultrassonografia de carcaça, a gente começou a medir a área de olho de lombo para identificar os animais que dão maior rendimento de carcaça e também o acabamento de carcaça. Ellos del 96 al 2002 trabajaron con indicadores visuales, evaluando animales según terminación de manera visual. A partir del 2002 incluyeron en su programa la selección por el uso de ultrasonido, lo que ha permitido que ellos puedan tener avances también en esos criterios de selección, no solamente reproductivos, sino también productivos, en este caso la evaluación de la canal o de la carcasa. Em 2011, a gente importou o sistema de coxo GrowSafe, que está nessa foto aqui, que tem a capacidade de mensurar o quanto
cada animal ingere de alimento. Então aí a gente começou a nossa seleção para eficiência alimentar, né? Que é a característica de maior importância que tem no negócio pecuário, né? Visto que 70% do custo de uma fazenda de pecuária é a comida, né? Então a gente se via muito, nos comentários, a gente ficar preocupado o quanto que o animal pesava, o quanto que dava de rendimento, o quanto que uma vaca dava de leite, mas nunca preocupou com a parte de custo, né? E a gente tem que lembrar que o lucro, o dinheiro que sobra no final é o que você ganha menos o que você gasta, né? E algo que representa 70% do custo, até então não tinha se dado atenção para essa característica, né? Mas o impacto que ela que traz para nós, ele é muito grande se a gente conseguir reduzir esse custo. Bueno, considerando que la alimentación significa alrededor del 70% de los costos en la producción de carne, ellos en el 2011 introdujeron esos comederos individuales con el objetivo de encontrar esos animales más eficientes, que consuman menos y ganen la misma cantidad de peso, porque ellos, si bien no pueden influenciar el precio de venta, sí pueden influenciar los costos y gastos que tienen para tener mayor rentabilidad. Hoje na Matinha a gente está avaliando grupos contemporâneos, ou seja, animais da mesma idade, buscando identificar os animais mais eficientes de ambos os sexos, tanto o macho quanto a fêmea. Por ano a gente tem feito até avaliado 5 grupos de 150 animais por ano, ou seja, 750 animais a gente tem conseguido avaliar nos últimos anos. Entonces, hoy, desde 2011 hasta hoy, ellos evalúan de sus animales jóvenes 750 animales por safra, por conversión alimenticia. Agora, muito importante são as dietas que a gente fornece para os animais durante a prova de eficiência alimentar. É uma dieta buscando simular um pasto de boa qualidade, né? A gente vê, depois de alguns anos, algumas pessoas também quiseram fazer a avaliação de eficiência alimentar, só que na hora de fornecer alimento, dá milho, soja, né, que é completamente fora da realidade nossa, que é o gado a pasto, né? Então a nossa dieta que a gente fornece para os nossos animais em teste busca simular um pasto de boa qualidade, aonde que tem um ganho de 1 quilo dia. Obviamente, Fred, que pasto que vai dar 1 quilo de ganho dia? Não tem realmente um pasto que dá ganho de 1 quilo dia. Porém, esses animais ficam num sistema fechado, sem nenhum gasto de energia, onde com isso eles conseguem chegar a 1 quilo de ganho dia. Bien, ellos apuntan a ganancias diarias de peso de 1 kilo, simulando lo que es una pastura de buena calidad, dejando fuera lo que son las raciones que normalmente se tienen en confinamientos, donde se incluyen expeller, maíz, etc. Entonces, debido a que el animal se mueve menos, con una dieta fría, alcanzan ganancias de 1 kilo diario. Aqui é o nosso sistema de coxos, que a gente utiliza para mensurar o quanto eles comem de alimento. Nesse brinco aqui, ele é um brinco que tem um chip com identificação, né? Tem uma antena dentro desse coxo aqui que identifica o animal que está no momento. E esse coxo aqui está trabalhando em cima de uma balança altamente sensível, né? Então, quando o animal vem aqui, a antena identifica ele come o alimento, essa balança mede ou mensura o quanto que esse animal comeu de alimento ali no momento. Ven ustedes que el animal está con un chip. Al entrar en ese box, registra, identifica al animal, y ese comedero tiene una balanza, una báscula, y pesa cuántos kilos consume tal animal en este momento. Todo esse sistema aqui é ligado a um software no computador que registra em tempo real tudo que os animais estão ingerindo de alimento. Então, tudo que o animal entrou, comeu, já é registrado no computador em tempo real. Bom, aqui a gente tem alguns dados, já com 5.807 animais avaliados ao longo desses anos. A gente avaliou 3.548 machos e 2.259 fêmeas. E dividimos em terços. Os terços de baixo consumo, médio consumo
e alto consumo. E comparamos as características produtivas de cada grupo, né? Então, quando a gente vem aqui no ganho de peso, é o mesmo peso para as 3 categorias, para o baixo, para o médio e para o alto consumo. Para de olho de lombo, que é o rendimento de carcaça, ó, também não tem nenhuma diferença estatística para as 3 categorias. Acabamento de carcaça, também não tem nenhuma diferença para as 3 categorias. Agora, quando a gente vai para a diferença de ingestão de alimento, o grupo de baixo consumo ingeriu 7,8 quilos de alimento e o de alto consumo 8,63 quilos. Uma diferença de 22% de alimento. En la totalidad, hasta el 2024, han evaluado 5.807 animales y se han dado cuenta de lo siguiente. Tienen 3 categorías de animales, tanto en machos como en hembras. Los de bajo, medio y alto consumo. Y ustedes ven en las dos líneas de arriba, los animales de bajo consumo han ganado el mismo peso, han tenido el mismo área de ojo de bife, como también la misma terminación, solo que han consumido entre la baja y la alta 22% menos de alimento en machos y en hembras 26,4% menos de comida para tener las mismas características de terminación, de ganancia de peso y de área de ojo de bife. Bom, quando a gente vê essa diferença, aí a conta, acho que fica muito fácil para a gente entender o quão importante essa característica pode estar nos trazendo de benefício, né? Vamos pensar no confinamento, você poder gastar 22% a menos de comida no confinamento todo. O quanto isso estaria de economia de dinheiro, né? Bueno, viendo esos números, ya podemos hacer un cálculo. ¿Qué significaría, por ejemplo, para un confinador tener animales eficientes que consuman 22% menos en su bolsillo? Eso tendría un impacto bastante interesante. Ou na fêmea, que é para mim o mais importante, porque o macho fica 2 anos dentro da fazenda e logo vai embora, né? Agora a fêmea fica 10, 12 anos dentro da sua propriedade. Agora imagina só, você tendo só a fêmea de menor ingestão de alimento. Você poderia produzir 26% a mais de bezerro sem investir um único dinheiro, um único dólar dentro da sua fazenda ou aumentar um único hectare de pasto. Bueno, sabemos que el macho queda como máximo 2 años en la finca, sin embargo la hembra hasta 10 años fácilmente puede estar ahí. Teniendo en cuenta esa diferencia de consumo con el mismo desempeño, vemos que podemos tener con las vaquillas o vacas eficientes 26% más de terneros en la misma fazenda, en la misma estancia. Bom, agora o interessante dessa característica, que é muito importante para quem faz genética ou para quem vai usar da genética, é a herdabilidade. Ela tem uma herdabilidade muito boa, ou seja, essa característica passa de pais para os filhos muito fácil. Nesses 12 anos que a gente fez de seleção, quando a gente fez 10 anos, a gente chamou o professor Bob Sainz, que é um professor aposentado da Universidade do Texas, dos Estados Unidos, para poder pegar os nossos dados e dar um balanço, né, para saber que rumo que a matinha tomou durante esses 10 anos de seleção. E ele nos apresentou 2 resultados que nos deixou bastante satisfeitos com a seleção. O primeiro resultado é que a conversão alimentar dos animais a gente reduziu em 15% ao longo desses anos, só utilizando genética. Con ayuda de un profesor universitario de Estados Unidos, ellos hicieron un análisis de sus datos y la evolución que tuvieron. Y vemos que en el 2009, en promedio para cada kilo de ganancia de peso por animal, ese animal consumía de 8,25 kilos. Eso fue bajando gradualmente hasta estar por debajo de 7 kilos comidos por cada kilo ganado en el año 2021. Sin agregar 1 kilo más de alimento e sem gastar $1 em alimentação. Mas o mais importante, até então, a gente não tinha muita prestado atenção ou dado a determinada atenção para essa característica,
que é a exigência energética para a mantença da fêmea na fase adulta. É o que a fêmea precisa para poder sobreviver e produzir um bom bezerro todos os anos, né? A gente reduziu essa necessidade de mantença em 30%. Ou seja, se eu tivesse só fêmea dessa geração aqui, eu poderia ter 30% a mais de vaca dentro da fazenda, sem fazer um único investimento em pasto, hectare ou comida. Poder colher 30% a mais de animais somente utilizando a genética de eficiência alimentar. Ese impacto en las hembras ha sido muy interesante. Ustedes ven cómo fue reduciéndose los requerimientos energéticos para el mantenimiento de vacas. Hay una variación, una mejora del 30%. Significa que hoy, si tuvieran solamente hembras que ven ahí en el 2020 con esa eficiencia energética, podrían tener 30% más de carga sin tener algo que hacer en pastura o en manejo o algún tema más. E lembrando, né, que a fêmea ela fica 10, 12 anos no nosso rebanho, né? Tanto que é importante a gente ter uma fêmea que demanda de menos alimento. Y resalta nuevamente que esa hembra va a estar 10, 12 años en nuestro campo, entonces es muy importante considerar esa información para las hembras. Bom, então a gente conseguiu reduzir aí por ano 2,9% da exigência de mantença dessas matrizes. Com isso a gente reduz a emissão de metano e melhora a eficiência alimentar do nosso gado, melhorando o custo de produção. Bueno, ven aquí también que la emisión de gases de efecto invernadero también se ha reducido gracias a tener animales más eficientes. Aqui a gente tem um gráfico onde a gente também dividiu nos animais eficientes, animais de eficiência média e ineficientes, os de alto consumo, né? E os animais de boa eficiência alimentar emitem 20% a menos de metano do que os animais de ruim eficiência alimentar. Então, uma característica que a gente vê no mundo, se falar muito sobre questão de sustentabilidade, a questão ambiental, as pessoas às vezes falar que o gado pode ser o patinho feio do ambiente. Então, aqui a gente tem aqui, na nossa oportunidade, também está selecionando animais que colaboram mais com o ambiente. Bien, teniendo en cuenta las críticas de la prensa del mundo desarrollado hacia la ganadería, ellos con eso pueden argumentar que animales más eficientes emiten menos metano, lo que está demostrado en ese gráfico que tiene 3 barras y compara animales de bajo consumo, de medio consumo y de alto consumo. Aqui está a evolução do gado da matinha ao longo desses anos. Então a gente quase que reduziu pela metade a emissão de metano com a seleção para eficiência alimentar dentro do rebanho matinha. Aqui está um gráfico para exemplificar quais animais que a gente busca identificar e selecionar, né? Cada pontinho desse aqui representa um animal que passou pelo teste de eficiência alimentar. Aqui a gente dividiu na média, né, a ingestão de matéria seca, a ingestão de comida, e na média o ganho de peso de cada de ganho de peso diário dos animais. E se formou-se esses 4 quadrantes, né? No primeiro quadrante, a gente tem os animais que comeu abaixo da média, mas ganhou peso abaixo da média. Esse animal, ele não é interessante para a gente. A gente não quer matar animal com 3 anos de idade, a gente quer matar animal com 18, 20 meses. Então a gente quer os animais que ganham peso mais rápido. Nesse quadrante de cima, a gente tem os animais que comeu acima da média e ganhou abaixo da média. E esse tinha que ser castrado, tinha que ir logo para o frigorífico urgentemente, né? Que esse aqui é prejuízo. E aqui a gente tem os animais que ganham acima da média e comem acima da média. Esse grupo de animal é um grupo que tem que ser analisado com muita coerência, porque em algumas ocasiões, algum animal aqui, ele pode ser, vamos dizer assim, economicamente viável,
né? Ele comeu acima, mas ele ganhou tão acima que a relação dele é boa. Então aqui tem que ser olhado caso a caso, principalmente junto com as características de carcaça. Porém, aqui nesse quarto quadrante aqui, tá os animais que a gente busca identificar e selecionar com maior pressão, né? Que são os animais que ganham acima da média e comem abaixo da média. São esses animais aqui que vai para a central de inseminação. São desses animais aí que a gente escolhe as nossas doadoras. Bien, aquí ellos han dividido los animales y cada puntito representa un animal individualmente en cuartiles. Los animales aquí abajo comen poco y ganan poco peso, no son interesantes. Los animales en este cuartil comen mucho y ganan poco, deben ser castrados y sacados lo antes posible. Los animales arriba a la derecha comen mucho y ganan mucho peso. Pueden ser interesantes en el confinamiento porque de repente por la alta ganancia de peso, consumiendo un poco más, son económicamente viables. Pero los animales interesantes para ellos, tanto en machos como en hembras, son los de este cuartil que consumen poco, lo que ven ustedes aquí, pero sí ganan mucho peso com respeito a lo que comem. Bom, a seleção para rentabilidade, né, que é o de fato o que importa para a seleção, para melhoramento genético, né? Para nós, o melhoramento genético ele só faz sentido se for para melhorar a rentabilidade do negócio pecuário, né? Se não for para isso, a gente não enxerga não consegue enxergar de outra maneira, né? Bueno, menciona que al fin y al cabo, aunque la ganadería sea algo romántico, etcétera, lo que cuenta es la rentabilidad del negocio. Bom, existem vários estudos econômicos que nos mostram que as características impactam de forma diferenciada no negócio pecuário. Existe característica que tem muito mais importância do que outra determinada característica dentro do negócio pecuário. Então, para isso, veio o índice econômico de seleção, né? Foi adotado como uma forma mais efetiva para a gente poder estar fazendo a seleção buscando os animais de maior rentabilidade econômica, né? Isso a gente já vê há muitos e muitos anos no suíno ou na avicultura, né? Que a seleção é toda feita através de índice econômico de seleção. Bueno, doctor, tenemos 4 minutos. Aquí él menciona nomás la importancia del indicador índice económico de selección, que al final se traduce en rentabilidad, que eso es el índice Machinha. Bueno. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos dos 3 principais programas de melhoramento genético no Brasil. E aqui estão as características que esses programas levam em consideração, né? E cada programa tem o seu peso para cada característica. Porém, nenhum programa no Brasil considera a eficiência alimentar dentro do seu índice. Vemos aquí que los programas de los DEPs sí tienen muchos indicadores productivos, reproductivos. Ninguno de los que él muestra aquí tiene indicadores económicos o de eficiencia alimenticia. Então, por falta de um índice econômico no Brasil, em 2011, a gente conseguiu levar lá na matinha o Dr. Mike McNeil, que foi quem montou todos os índices econômicos de seleção no mundo. Nos Estados Unidos, no Angus, no holandês, na África do Sul, foi ele quem fez os índices econômicos de seleção. Ele foi lá na matinha, pegou todos os dados brasileiros e montou um índice econômico de seleção próprio para a matinha. Então, a partir daí, a gente começou a fazer a nossa seleção dos nossos animais através desse índice econômico de seleção, onde a característica que tem o maior peso no índice é a eficiência alimentar, com 36,6%. Bien, considerando lo que mostramos anteriormente, que no había ningún programa que tenía ese indicador, ellos, con ayuda de un profesor universitario, elaboraron el índice Real Machinha, que se compone de la siguiente manera. Ven ustedes que el mayor peso dentro de ese índice es el consumo de alimentos. Seguido pelo stayability com 26,5%, que é a capacidade da vaca permanecer parindo todo ano no rebanho. El segundo de importancia es la longevidad, o sea, la capacidad de la vaca de producir un ternero por año durante toda su vida. Terceira característica que mais impacta é o peso ao sobre ano,
peso pós-desmama com 16,8%. Aí vem a precocidade reprodutiva com 7,5%, peso a desmama 7,4%, habilidade materna 2,9%, rendimento de carcaça 2% y o acabamento de carcaça de 0,2%. Bueno, le siguen en importancia el peso al sobreaño con 16,8%, la precocidad reproductiva, el peso al destete, la habilidad materna, el rendimiento de la carcasa y con 0,2% la terminação de carcaça. Então são essas aqui as 8 características que a matinha trabalha dentro da sua seleção. Obviamente junto com as questões de aprumo, umbigo e a pelagem também, visto que a gente vive num país de extensivo e tropical. Entonces, estas son las 8 características que ellos hoy en su cabaña están trabajando en cuanto a selección, agregando a esos puntos el tema del fenotipo, aplomos, prepucio, etc. Bom, então nosso objetivo, nosso foco a gente tem usado as mais modernas soluções tecnológicas a fim de estar continuando, a fim de colocar a matinha na vanguarda do melhoramento genético, de estar buscando realmente fazer o Nelore mais produtivo possível. Então, muitas graças a todos.